Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que traz o tema A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. É interessante este tema, pois essa palavra desconstrução, esse verbo desconstruir, ele ganha força no universo da linguagem a partir da exploração do filósofo francês Jacques Derrida, que defende a desconstrução de toda expressão literária, ou seja, toda afirmação que foi feita sobre personagens e coisas, culturas, na literatura precisava ser desconstruído e aí poder construir uma nova abordagem possível, um novo paradigma. Então essa palavra desconstruir, desconstrucionismo como ideologia, ela ganha força a partir de Jacques Derrida. E hoje se fala muito da desconstrução. A preposição 10, que tem a ideia de negação ou remoção daquilo que foi construído. Logo, essa palavra desconstrução, do verbo desconstruir, ganha força como essa ideia de desconstruir, ou seja, aquilo que foi construído precisa ser desconstruído com uma proposta de construir algo em cima. É uma mudança de paradigma. E hoje o nosso tema é a desconstrução da masculinidade bíblica. Ou seja, qual o padrão de masculinidade que a Bíblia apresenta ou fundamenta para nós, que o universo judaico-cristão se assenta sobre ela, pois esse padrão é defendido e adotado por aqueles que seguem os padrões da Bíblia Sagrada, que entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus. E é neste fundamento que estamos assentados. Por isso que o nosso tema é a desconstrução da masculinidade bíblica, ou seja, aquela que é defendida a partir das Escrituras, pois entendemos ser essa a proposta defendida por Deus, que expressa a vontade de Deus, que expressa o pensamento de Deus. Logo, se essa é a vontade de Deus, ela precisa ser inerrante, infalível, inegociável, intransferível, imutável. Entende como uma coisa vai puxando outra? Porém, no entanto, agora no século XXI, nós estamos vivendo um problema muito sério, pois existem grupos e pessoas que trabalham com agendas e modelos e paradigmas com uma proposta de desconstruir aquilo que está fundamentado e arraigado na própria natureza, no ser, na história, nas culturas, nas tradições. E querem fazer com que as pessoas pensem que ser masculino ou ser feminino é simplesmente uma questão de escolha ou uma questão cultural que foi imposta desde a infância, ou seja, uma adequação social, cultural. Mas o que vamos aprender com esta lição? A desconstrução da masculinidade bíblica, que é o nosso grande tema. Nós temos 3 coisas para pensar e refletir nestas lições. Primeiro, mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina, ou seja, se nós entendemos, cremos e defendemos que tudo parte do Criador, logo, ele estabeleceu princípios na sua criação. Então, ele estabeleceu um modelo de masculinidade e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Quer dizer, as características dessa masculinidade passam pelo processo de prover o que é família e proteger o que é família. Segundo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia da homossexualidade. Ou seja, aqueles que querem homossexualizar o mundo
seja, desconstruir todo o padrão heteronormativo para estabelecer um outro padrão, que nós entendemos e defendemos que qualquer pessoa tem o direito de expressar, tem a liberdade de querer ser o que quiser. Agora, não pode fazer disso um padrão universal, um padrão para todas as pessoas. Nós entendemos que existe um padrão universal, sim, daquele que foi estabelecido por Deus. O restante é mutação ou mudanças impostas a partir de ideias e premissas concebidas dentro de arcabouços e pensamentos arquitetados dentro de interesses humanos. Porém, essa erosão da masculinidade tem a ver com essa apologia, a apologia da não heteronormatividade e com a negligência da responsabilidade masculina. Ou seja, essa negligência da responsabilidade masculina tem a ver com uma proposta também de uma nova cultura que emerge e começa a se assentar nas estruturas sociais. Terceiro, enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Ou seja, vai se tomar apenas uma pessoa como um paradigma, né? A meu ver, foi muito curto o paradigma adotado, muito pequeno, considerando toda a escritura, se reduzia apenas um momento da vida de Boaz. Mas, vamos lá. No texto áureo nós podemos ver que diz o texto sagrado: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Nós entendemos que a primeira profissão do homem foi a de jardineiro, pois Deus o colocou para cuidar do jardim, o lavrar e o guardar. Não é a função de agricultor, porque ele não precisava plantar novamente. A agricultura é quando você corta o solo, cultiva o solo para plantar as sementes e colher lá da frente. Ele não precisava disso, ele vivia num ambiente altamente perfeito e provido de todas as necessidades. Mas como esse ambiente estava também todo habitado por muitos seres vivos, de muitas espécies que estavam presentes, é natural que os animais não tenham racionalidades como o ser humano. Então haveria cuidados dentro desse jardim, mas nada ameaçador ou violento, ou que trouxesse algum pânico, um total desespero, pois esse ambiente era totalmente perfeito. O primeiro habitat do homem, o jardim do Éden, pois era o santuário onde Deus se revelava e se comunicava com a sua criatura. Então o texto sagrado diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, ele se tornou alma vivente. E Deus plantou um jardim da banda do leste e colocou esse homem dentro desse jardim com esse propósito. E tomou o Senhor Deus, Yahvé Elohim, o homem, e o pôs no jardim do Éden. O Éden era o local que era banhado por um grande rio que se dividia em quatro. Esse grande rio, ele se dividia no Gion, Pison, Eufrates e Tigre. E esses quatro rios banhavam o Éden. E o Éden banhava o jardim que estava no Éden. O Éden é o local e o jardim fica dentro do Éden. Então, o jardim do Éden ou o jardim no Éden. O Éden não é o jardim, mas é o local onde o jardim se encontra. Provavelmente, aquela região atual chamada de Mesopotâmia. É muito provável que seja, porque fala do rio Tigre e Eufrates, e os dois existem formando a Mesopotâmia. E Deus coloca o homem já com uma missão. E essa missão é lavrar e guardar o jardim. Esse guardar tem a ver com o cuidado que os animais poderiam trazer algum tipo de prejuízo para alguma planta,
mas nada tão ameaçador, porque se fosse ameaçador seria mal, e o mal não existia nesse espaço, tá certo? Mas é um leve cuidado que era a função de um jardineiro no sentido mais natural, não esse jardineiro moderno como conhecemos, certo? Que precisa colher e tirar ervas daninhas, não tinha nada disso antigamente. E Deus formou o homem já com uma missão. A verdade prática diz: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então, mesmo antes de Deus trazer a mulher para romper a solidão que havia no homem, ou a falta, que disse que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, trouxe alguém para cooperar ao lado dele, para trabalhar ao lado dele simultaneamente, uma auxiliadora, uma Ezer, quer dizer, aquela que vem para trazer ajuda. Ele já tinha essa responsabilidade, então ele já estava aí condicionado em conduzir e administrar a qualidade de vida dentro do jardim. Então o homem foi criado com qualidades que expressam virilidades, ou seja, que mostra que ele é viril, ele é um homem forte para o trabalho, para a atividade, responsabilidade e liderança, ou seja, ele foi conduzido já nessa função de cabeça do espaço. A nossa introdução, ela nos apresenta aqui o quadro geral da nossa lição, e ela nos diz assim: o conceito progressista é o conceito moderno de progresso. Então, a ideia de defender o progresso é construindo novo e desconstruindo alguma coisa que seja tradicional ou de base. Então, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Então, a proposta de desconstruir o masculino é bastante defendida pelo movimento feminista, que acusa que há uma intencionalidade por parte do homem, da visão masculina, de dominar o mundo e impor sempre o seu poder. E aí que vem a história de empoderamento feminino, que é empoderar a mulher por conta que o homem já está empoderado por natureza. E acusa todo tipo de prática masculina como patriarcalismo, que vem a ideia de patriarcal, né? O homem como o pátrio, pai-chefe, patriarcalismo. E por trás de tudo isso, o que havia ele chama de machismo estrutural. Essa ideia de defender que o homem é o cabeça, que o homem é aquilo, que o homem é sempre o provedor, o protetor. E isso seria um machismo estrutural, porque não existe nenhuma diferença no homem a não ser a forma anatômica do corpo, mas não existe nenhuma diferença. De fato, em termos de natureza, entre macho e fêmea, homem e mulher, varão e varoa, não existe diferença de natureza. Em termos de humanidade, todos são iguais perante Deus. Mas em termos de anatomia, forma e formas de expressar sentimentos, existe uma diferença gigante, né? E quem diz isso não sou eu, é a própria experiência humana, a condição humana, em toda e qualquer ciência, em toda e qualquer cultura que se analisar, né? Deveria existir culturas totalmente diferentes e antagônicas daquilo que conhecemos, se fosse uma inverdade esse pensamento que é chamado de judaico-cristão. Então, o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Então, a proposta hoje é desconstruir essa ideia de masculinidade que está arraigada num pensamento de estrutura machista. E essa estrutura machista foi uma construção cultural. Se você desconstrói essa base, essa tradição cultural que é o machismo, olha, ser macho e ser fêmea é algo inerente ao próprio ser, à própria natureza, e é um dever natural e comum de todo ser humano. Ser machista já é ideologia.
Assim como ser feminista já é ideologia. Tem que ser feminina e tem que ser macho. Agora, machista e feminista é ideologia. Então, o feminismo e o machismo são ideologias. Quando você defende uma coisa em detrimento do outro, você defende algo que você ofende o outro, isso já parte para um princípio antibíblico, anticristão, anti-humano. É ideologia. Então, assim, os marcos são os fundamentos, as bases judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Quer dizer, o homem não é para ser isso que foi construído, né? Essa cosmovisão. Mas, independente dos povos bíblicos ou da visão judaico-cristã, que se assenta dentro daquilo que o cristianismo se espalhou e dominou o mundo e levou à frente, os outros povos, as outras nações e etnias que não conheciam nem a visão judaico-cristã, estavam seguindo os mesmos padrões, mesmo sem os conhecerem, né? E não tendo a Bíblia, não conhecendo a Bíblia, não seguindo, mas essa base de macho e fêmea, homem e mulher, está presente no mundo todo. Mas só se questiona aquilo que vem das Escrituras como se isso fosse uma criação cristã e precisa ser desconstruída. Mas nós entendemos muito bem o que está por trás de tudo isso. Não nesse contexto de a masculinidade é relativizada, quer dizer, o masculino e o feminino é a mesma coisa, é a mesma coisa em termos de natureza, mas em termos de função, de anatomia, de pessoas são totalmente distintas. Né? Eu não estou aqui tratando de grau de superior e inferior, não é isso, porque em Cristo não existe nem macho nem fêmea, todos se tornam um. O cristianismo resolve esse problema que havia de algum tipo de machismo, que a Escritura também registra práticas machistas, né, que estão arraigadas dentro de padrões culturais, mas ela não está registrando como aprovando, mas narrando o fato como era. Então, essa é a importância de ler as Escrituras de uma perspectiva histórica. Nem tudo que está na Bíblia é para ser praticado. Como é? Sim, exatamente. O caso que Ló recebeu os visitantes na sua casa e ofereceu suas filhas virgens para os homens, para defender aqueles que estavam dentro da sua casa. Isso é uma questão cultural, era de lá, nem tudo está na Bíblia para ser praticado. Isso não é para ser praticado nunca. Para nós, é considerado, e nem disse que aquilo era um mandamento, que Deus mandou Ló fazer aquilo. Ele fez aquilo baseado num referencial cultural que ele vivenciava. Não significava que aquilo era a vontade de Deus, que ele pegasse suas filhas virgens e desse para homens abusarem dela, para salvar o hóspede na sua casa, né? Então precisamos colocar cada peça no seu lugar com equilíbrio. Eu sei que essa é uma frase que pode soar perigosa, nem tudo que está na Bíblia é para ser praticado. Nessa lição apresentaremos o mandato divino para o homem, que existe um mandato, né, de Deus. As ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então, vamos ver qual é o mandato de Deus, de onde vem essas ofensivas e o exemplo que precisamos seguir. Você tem aí uma foto típica que está representada em um dos filmes, que já é um clássico, né? Você vê a Maria grávida e José puxando o jumentinho, mas ela está em cima, protegida, ele está a pé e ela está sentada. Ela está sobre o jumento e ele está puxando o jumento. Ou seja, a ideia do homem que vai à frente, vai embaixo para proteger-se em caso de ataque, qualquer tipo de afronta que viesse a sofrer, ele está aí como um protetor, está aí como um líder, liderando a situação, dando proteção à sua esposa que está grávida, que está vivenciando a maternidade, à espera do bebê Jesus. Ele está protegendo a criança, está protegendo a mulher,
Isso não o torna superior a ela, nem mais humano, nem ela inferior a ele ao receber essa proteção, esse carinho, esse cuidado. Isso torna mais harmônico a ideia de família. Essa proposta não é uma ideia de domínio, de separação de classes. Isso aqui é uma distinção de papéis. Imagina Maria grávida puxando o jumento e José assentado sobre ele. O que você diria? Pensa bem. A masculinidade bíblica. O que podemos aprender com essa ideia de masculinidade bíblica? É um ponto muito importante a ser estudado, a ser meditado. E o capítulo 1 da lição, ele traz logo esse tema. A palavra masculina vem de másculos, e essa palavra em latim quer dizer macho, aquele que define o oposto da fêmea, macho. Então, masculinidade bíblica. A criação divina do ser humano, tudo parte da criação, foi uma ideia divina, Deus que quis assim. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra e no mar. Então não existe uma coisa sequer que não tenha sido criada. Tudo que existe vem a partir dele. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, tudo depende dele. A Escritura registra que ele criou o ser humano e os definiu pelo sexo, macho e fêmea. Isso é notório desde o princípio, quando diz que macho e fêmea os criou. E essa distinção é tão importante porque ela já define a função. Aqueles que querem desmasculinizar o homem, masculinizar a mulher, aqueles que querem desconstruir essa natureza do seu estado natural, tenta fazer isso com os animais para ver se vai dar certo. Tenta remover o grau de sexualidade dos animais. Então não tem como fazer isso, despadronizar. Agora querem fazer com seres racionais, a partir de ideias, e impor a partir de agendas políticas, embasando, transformando em leis e chamando de politicamente correto, para impor padrões e ensinar as crianças para modificá-las. Veja o que o texto sagrado diz. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dizer, homem aqui é o antropos, é o sentido genérico, o homem todo. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Isso aqui é uma coisa tão simples, tão natural, que a própria existência da raça humana depende desse padrão, macho e fêmea. A própria existência. Existem hoje casais que estão gerando em que eles se autodesconstruíram, porque foi uma escolha pessoal, a mulher se adotar como homem e o homem se adotar como mulher, e os dois, mas o ato de gerar, ela mesmo assumindo o papel de homem e ele de mulher, mas os órgãos genitais que tinha estrutura masculina e feminina determinou a capacidade da concepção, pois Deus assim o fez, e não de outra maneira. Então, pela via correta, da maneira correta, é que isso acontece e se dá continuidade à humanidade. Então, Deus cria macho e fêmea.
já com a distinção de gênero e de sexo. Né? É muito claro isso aqui pelas Escrituras. Essa diferenciação visa o complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. Como o apóstolo Paulo diz, ele mostra isso aqui e registra para nós, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículos 11 e 12, que diz: no Senhor, quer dizer, em Cristo, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Quer dizer, um depende do outro. Quem está no Senhor sabe disso. Porque o nosso padrão, o nosso paradigma é o Senhor agora. Então, no Senhor, tem essa história que eu sou melhor, sou maior. Não. Nem o homem, veja como é claro, nem a mulher é independente do homem, ela depende do homem, nem o homem é independente da mulher. Essa dependência mútua, ela contribui para a construção. Porque, como provém a mulher do homem, a mulher provém do homem. Deus tirou da costela do homem e fez a mulher. Assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. O mais importante é que a fonte é Deus, que a fonte é o Senhor. Então, um dia a mulher foi tirada do homem, mas o homem passou a ser tirado da mulher. E aí? O mais importante é que tudo provém de Deus. É a mesma coisa que Paulo dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. A glória será sempre de Deus. Então, o casal existe para glorificar a Deus nos seus papéis e funções, que faz a distinção entre um e outro, mas cada um no seu lugar, macho e fêmea, porque ambos receberam a imagem de Deus, a imago Dei, né? Então, características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. A constituição biológica do homem é totalmente diferente da mulher. Até o tamanho do cérebro são diferentes. Eu não digo isso por glória, por satisfação, como se estivesse numa... isso não torna ninguém superior, mas torna uma pessoa distinta. Isso é claro. E distinção de papel, distinção de função. Isso aqui não é uma proposta de domínio, de colocar o outro, subjugar, pisar, se sentir superior. Não. Esse tipo de cosmovisão não vem das Escrituras, vem dos homens e de uma cultura maculada pelo pecado. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Essa ideia de cultivar já tem uma ideia de prover a harmonia do espaço, a qualidade do espaço ao cultivar. E guardar é protetor, é a ideia da proteção do ambiente. É interessante que essa missão é dada ao homem aqui no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Como disse: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. É interessante que até aqui a mulher não havia sido criada quando Deus entregou essa missão ao homem. Ou seja, essa ideia de cultivar e prover aqui já está muito antes da chegada da mulher. Ele já tinha essa missão. Essa ideia de guardar, proteger, ele já recebeu muito antes. Então, toda a criação, ele já tinha o dever de dar o seu melhor por ela. E o versículo de número
18 que vai dizer, isso é o 15, agora olha o 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, se ele tem essa missão de cultivar e guardar e ele está só, talvez se ele tendo uma parceira aqui, alguém para lhe auxiliar, para lhe ajudar, cooperar com ele simultaneamente, que a palavra cooperar quer dizer operar ao mesmo lado, é o que define aqui essa necessidade de ter uma parceira, uma companheira. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, ou seja, um ajudador, uma companheira, uma cooperadora, que lhe seja idônea, lhe seja capaz. Deus já investiu uma mulher autêntica, uma mulher eficiente, uma mulher eficaz, para estar ao lado do homem, cooperando nesse ato de cultivar e guardar. Pois havia necessidades específicas e que, se fossem realizadas em dupla, seria bem mais eficiente. Se fosse compartilhada com pessoas dignas daquele próprio espaço, daquela missão, daquela função, seria bem mais eficiente. É quando Deus traz a mulher. Então, nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhe uma vida digna. Ou seja, ele já recebeu essa missão de cultivar e guardar, e isso é estendido para a própria família, conforme Efésios 5, 28 a 30, em que Paulo mostra as dimensões e missões do homem, a sua responsabilidade diante da família. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo, que é a ideologia, a inferioriza e a desonra. O machismo inferioriza a mulher, torna ela inferior. Então não lhe oferece cuidado, lhe oferece imposição, domínio, um jugo de escravidão, e não um espaço de compartilhamento de sentimentos e missões distintas com valores específicos dentro do espaço, e que esses valores específicos se unem para se tornar um só, a construção do lar. Então, o machismo inferioriza e desonra a mulher. Já o macho, ele honra, ele respeita, ele protege a dignidade da mulher. Nesse aspecto, a Bíblia ensina o homem a honrar a mulher com toda a dignidade, conforme 1 Pedro 3 e 7, tratando as mulheres com a honra, o devido valor. É isso que a Escritura ensina, e não o oposto. Então, alguns querendo corrigir alguns erros que estão sendo expostos na história de alguns desajustes do machismo, eles querem generalizar e, ao mesmo tempo, desconstruir tudo para estabelecer um padrão que não se adequa à realidade da humanidade. Então, a liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança, conforme a gente vê em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E essa liderança em Gênesis 1, 26, ele dá também de forma compartilhada. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundo, multiplicáveis, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então Deus disse, cede ao casal, domine e sujeite ao casal. Então entrega essa capacidade, mas ele entregou uma liderança anterior ao homem.
quando ele diz assim: tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Primeiro ele entregou essa responsabilidade ao homem de defender esse lar, essa família, e ter essa liderança. E o capítulo 3, versículo 16 diz assim: e a mulher, Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio às dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ou seja, Deus entregou a liderança ao homem, e ele te governará. E a queda proporcionou isso. Isso aqui não é abusar da mulher, isso aqui não é simplesmente dizer que, olha, a mulher está sujeita a tudo e em tudo, não é essa a ideia. É a ideia que o homem estaria na liderança, na condução dessa história, no processo de homem e mulher. Então ele é o líder, ele tem o dever de liderar a sua casa, ser o cabeça desse lar. O movimento feminista de viés neomarxista, porque o neo é o novo marxismo, o marxismo cultural. Ele é ateu e trabalha com uma proposta radical de desconstrução dos padrões. O movimento de viés marxista, neomarxista, considera esse modelo como um sistema machista opressor para a mulher. Ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja. Ou seja, nós temos um referencial, um padrão que é Cristo, não é a nossa vontade, o nosso querer, ler isso de forma cega, de forma radical e aplicar conforme os nossos conceitos e vontades que são pecaminosos, mas de acordo com o modelo de Cristo, que amou a igreja e se entregou por ela de forma sacrificial. É um modelo que é fundamentado no amor e no amor sacrificial. Então, Cristo é o padrão para se aplicar essa liderança. Não é uma liderança cega, uma liderança iluminada, é uma liderança orientada, é uma liderança fundamentada em Cristo, o modelo ideal para conduzir a liderança da família. A erosão da masculinidade. A palavra erosão, ela já é bastante forte, porque é uma palavra que bastante conhecida na meteorologia, também no estudo das pedras, na litografia, e como erosão é o desgaste gradual de um corpo, que sofre qualquer transformação química ou física proveniente de uma interação com o meio ambiente, né? É uma coisa que está sendo desgastada. E a erosão também é o processo do resultado de desgastar-se ou desgastar lentamente, ou seja, é uma corrosão. É uma corrosão. Então, a erosão da masculinidade é esse desgaste lento e vai criando rachaduras, crateras, até que a coisa venha sucumbir totalmente. Essa cena que estamos vendo aí é uma cena típica, é uma cena de cinema, é uma cena de romantismo, é uma cena de amor, é uma cena de paixão, é uma cena... Mas esta cena, ela nunca é tomada com graça, com admiração, se for dada em ordem contrária. Essa cena aí, um homem levantando uma mulher, ou a mulher jogando as pernas para cima, tirando do chão com uma ideia de entrega, de paixão e de liberdade, e a ideia de virilidade de macho, está sempre sendo representada nessa típica cena, bela cena,
que se repete aos milhares pelo mundo todo. Muito bela esta cena porque ela traduz uma mensagem poderosa do que é o macho e a fêmea. Agora, inverte esta cena e tenta ver o que as pessoas irão dizer desta cena. Se ela é bela, se ela é admirável, se é um padrão ideal, se de fato a coisa é tão normal assim. Ou será que estamos dizendo apenas que estamos acostumados culturalmente? Não. E tem tudo a ver esta cena com o padrão heteronormativo. Veja, então, primeiro existe uma apologia. Como é que se desconstrói a masculinidade? Fazendo crescer. Antigamente, ser homossexual, fazer essa opção, era algo vilipendioso, era vergonhoso, era humilhante, que aqueles que assumissem isso teriam que viver enrustidos, como é que se chamava, né? Um enrustido, escondido. Até que isso foi se rompendo, eles foram explodindo seus sentimentos e saíram do armário. Então, usou o termo sair do armário. Mas sair do armário, poder assumir e aí construir leis para defender o direito de expressar essa liberdade, de estar na sociedade e ninguém discriminar e punir, penalizar quem se opor, que de fato ninguém deve destratar ninguém por suas opções, né? Agora, isso não significa que eu preciso concordar com tudo que as pessoas fazem. Eu preciso respeitá-las como seres humanos. A humanidade é que deve estar em cima de tudo, né? Mas criar agora do seu padrão o modelo, tentar universalizar, desconstruindo algo que está estabelecido, que é comum, natural, desde o nascimento, para construir ideias e impor por meio de leis e práticas, literatura, arte, cultura, tudo para mudar a cabeça do povo? Não dá para negociar isso. Então, essa apologia à homossexualidade. Ignora-se o ser binário. O que é o ser binário? O binário é o diferente, é o macho e fêmea, o homem e mulher. Bi é dois, né? Binário. Então, quando há dois de linhas diferentes, é o macho e fêmea, masculino e feminino, é o binário. Então, começa a ignorar o gênero binário, que um é macho e outro é fêmea, se defende uma ideia de gênero não binário, ou seja, você tanto pode ser macho quanto pode ser fêmea no mesmo corpo, sem ser um hermafrodita, que é quando nasce, que é uma caso de anomalia, a pessoa nascer com dois sexos e vai ter que optar por aquele que domina mais a centralidade do próprio corpo. Aí o não binário é que você um dia pode amanhecer macho, outro dia amanhecer fêmea, outro dia não ser nenhum nem outro. Não binário, nem é uma coisa nem outra. Esses são conceitos humanos, são ideologias que as pessoas adotam, né? E hoje está crescendo muito a ideia do não binário. Mas a ideia do binário é aquele que ou é macho ou é fêmea. Então passa a se ignorar o conceito de binário. E aí vem a defesa da identidade de gênero, independente da anatomia. Ou seja, você defende essa identidade de gênero que não corresponde ao seu corpo. Seu corpo é macho, mas você está defendendo que o seu gênero não se identifica com essa anatomia que você tem, masculina. Então você vai assumir uma identidade feminina, o gênero feminino. Pode ser que a pessoa seja fêmea e não aceite essa anatomia, independente dessa anatomia feminina que é no corpo, vai adotar o gênero masculino. E assim começa a desconstrução dos padrões biológicos para construir os padrões ideológicos, os padrões que estão determinados desde a sua concepção no ventre da vida intrauterina, para adotar padrões que são adotados a partir de cosmovisões ideológicas.
E é só a ideia de sentir. Se você se sentir que está preso num corpo que não lhe pertence, ou seja, você é uma pessoa, seu corpo é outra, ou seja, se esse corpo pertencia a outra pessoa, é como se a pessoa tivesse encarnado no corpo errado. Veja o que diz. Em tempos modernos, a ideologia de gêneros faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, porque não aceita a questão física, ou seja, dessa anatomia do corpo, né? A questão biológica que foi determinada desde o ventre. Alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Se ele nasce neutro, então ele é um ser assexuado, sem sexo, sem gênero, agênero. Então ele vai definir esse gênero a partir da sua vivência social, da sua construção social. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Deus já criou um ser binário, masculino ou feminino, macho e fêmea. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo, quer dizer, não depende da anatomia. Se o seu corpo é definido como masculino, você tem que se definir como masculino, não independe. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano visem de parâmetro para sexualidade. Ou seja, rejeita essa ideia que o sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para sexualidade. Ou seja, a genitália masculina e feminina não determina o sexo da pessoa. Isso é só a questão de anatomia do corpo, mas não determina o seu sexo. Você pode ter um órgão masculino, mas ser feminino. Quer dizer, você tem que colocar na cabeça algo que contraria a tua anatomia, o teu físico, porque isso é uma construção ideológica. Então, eles constroem toda uma narrativa onde as pessoas bebem nessa fonte e passam a viver e a pensar a partir dessas concepções, dessa lente. Então, disso decorre uma crise de comportamento masculino em tempo presente. Estamos vivendo um momento de profunda crise, uma erosão na masculinidade. Por quê? Essa proposta de desconstruir. Isso leva a outra dimensão, a responsabilidade negligenciada. Por quê? Quando você desconstrói a ideia de masculinidade, você começa a atingir outras áreas. E aquela ideia que o homem era o protetor, o provedor, o cuidador do lar, ela começou a ser jogada por terra. Em virtude da relativização da masculinidade, a responsabilidade negligenciada. O modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, a capacidade de prover e proteger em duplo ânimo, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Quer dizer, agora não tem mais a firmeza, a segurança do que é ser o líder, o que é ser o provedor. Isso agora está sendo substituído por essas novas abordagens, o duplo ânimo, que o Tiago, na sua epístola, ele responde que não sejam de duplo ânimo. Uma parcela incapaz de sustentar a própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Homens que não querem mais trabalhar, que não têm coragem de trabalhar para dar a base da sua família. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Vivemos numa sociedade pós-moderna, onde os desafios são cada vez maiores para se manter uma casa, um lar, uma família, filhos. E
cada vez mais se defende novos padrões, valores, e inclusive um mundo que se busca muitos padrões estéticos visíveis como modelos de harmonia e felicidade. A ideia da autorrepresentação que as pessoas buscam, a autossatisfação por meio das mídias sociais, e isso vem cobrando um estilo e um padrão de vida muito elevado. E quem tenta consumir um padrão desse imposto pela cultura sem ter a base econômica necessária, termina enveredando por outros caminhos difíceis, perigosos, que terminam traduzindo em dores para a própria família. Então, os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes e divórcio, porque muitas vezes há essa inabilidade de poder estabelecer padrões sólidos para o lar. Crise de liderança. Veja, apologia da homossexualidade, responsabilidade negligenciada e a crise na liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Isso seja no lar, seja no trabalho, seja na sociedade. Não é capaz de influenciar ninguém por ser uma pessoa desacreditada. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Capítulos 22, versículos 2 a 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Deus estava procurando um homem que estivesse na brecha para ele usar, para ele operar no meio daquela crise toda, que pudesse liderar aquela situação, que pudesse romper com aquela situação e assumir uma postura grande diante da opressão, diante das investidas contrárias. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Então, Davi, antes de partir, disse a seu filho Salomão: "Sê homem." Davi, ele cometeu grandes falhas como pessoa, mas sempre foi um grande líder. Então vamos para o Boaz, um símbolo bíblico de masculinidade. Boaz, um homem generoso, um homem cuidadoso, um homem protetor, um homem provedor, um homem com o coração disposto a sacrificar-se para proteger uma mulher. Porque o amor não é egoísta, né? E o chamado humano é para amar como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi, que tinha viajado para a cidade de Boaz, e ali Noemi ficou viúva de Elimeleque, perdeu os filhos. Esta Noemi perdera o marido, os filhos Malom e Quilion, e ficara apenas com a moabita Ruth, sua nora, que voltou com ela para a terra de Belém. E ali ela mostrou muita destreza e compaixão da sua sogra, foi trabalhar, porque a lei de Moisés dava o direito de colher espigas, o pobre. Era uma maneira de proteger o pobre. Toda vez que alguém colhesse no seu campo, deixasse cair as espigas e deixasse para trás, para que alguém pudesse colher. Alguém que não tivesse um sítio, não tivesse uma plantação. Ele não plantou, mas ele tinha esse direito provido pela lei. Veja, e uma lei de 3.500 anos atrás. Mas a justiça estava lá, que foi exigência divina. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Quando ele tomou conhecimento, quem é essa mulher que está colhendo trigo no meu campo?
E os homens disseram desde cedo que ela está aqui. Aí, quando ele soube, ele ficou tão admirado com ela que ele disse assim, capítulo 2, versículos 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, ele está dizendo a Ruth, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprido a tua recompensa do Senhor Deus, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então ele trata Ruth com generosidade. Ele é generoso. E nesse ato ele se dirigiu para ela com ternura. Então lhe disse Boaz, capítulo 2, versículo 8: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, fica aqui, ficarás com as minhas servas. Quando ele soube que ela estava colhendo, ele mandou que ela ficasse no campo dele, não fosse para outro campo. Dizer, quem é essa vadia? Quem é que está invadindo o meu campo? Que está tirando? Não. O generoso, o homem, quando ele vê uma mulher, ele trata com modéstia, com respeito, com carinho, com a dignidade que ela merece, só pelo fato dela ser mulher. Né? Então, a mulher merece esse tratamento. Então, Boaz protegeu e proveu para Ruth aquilo que ela não tinha. Ele a protegeu para não ser molestada. Versículo 9 do capítulo 2. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas, as minhas servas, você segue atrás. Não dei ordem aos servos que não te toquem, eu já dei ordem aos servos, não toquem nessa mulher, deixe ela em paz. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. É dizer, você tem o direito de tomar da água dos meus servos como se fosse minha empregada, estivesse aqui no meu campo. E ela é uma estrangeira, está visitando o país, está colhendo espigas, fazendo a função de uma pobre, e ele está ali tratando como se fosse uma das suas empregadas, que está trabalhando para ele. Ele já começa com essa proteção, essa provisão, essa generosidade. E isso era o primeiro encontro dele com ela, apenas o primeiro encontro. Ele já mostrou todo esse favor. Ele é um modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo do que ele. Porém, havia uma lei em Israel, a lei do resgate, a lei do remidor, chama de levirato. Levirato em hebraico quer dizer cunhado, a lei do cunhado. O irmão, e se morrendo o irmão, ia puxando até o parente mais próximo, tinha o dever de casar com a viúva para dar continuidade ao nome daquele que morreu. E Ruth apelou para ele quando Noemi tomou conhecimento que havia esse parente, se ele podia resgatá-la. E ele achou muito nobre a atitude dela de ir na sua ilha e assumiu o compromisso de resgatá-la como homem. Porém, ele disse, existe outro mais próximo do que eu não posso passar na frente dele. Como ele era generoso, como ele era cuidadoso com a lei, com a justiça, ele buscou esse parente mais próximo e ele se negou. Mas no momento que ele se negou, ele foi em busca de Ruth, casou com ela, resgatou as terras de Noemi, lhe deu a dignidade de ser senhora e dona de todos os campos. E ao invés de estar agora colhendo espigas no meio das servas, ela se tornou a senhora das servas, porque Boaz casou com Ruth e constituiu família. Porque o ato do masculino, o ato do homem, a verdadeira masculinidade é essa.
oferecer dignidade e honra. Da mesma forma que se recebe, se dá. Existe uma proporção aí ideal na balança, né? Que Deus preparou para isso. Então, o homem no seu papel, a mulher no seu papel, papéis distintos, semelhantes em natureza, mas diferentes em anatomia. E ambos se complementam, porém, nessa distinção existe dependência um do outro, porque o homem não vive sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Um complementa o outro. E os dois complementam a humanidade, porque a continuidade da raça humana depende dessa relação homem e mulher. Então, defender a masculinidade é algo bíblico. Se opor à desconstrução da masculinidade também é algo bíblico, porque nós cremos no padrão divino. Então, Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino, macho e fêmea, homem e mulher. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem, o líder, o provedor, o cuidador, o guia, o condutor. E isso não pode ser removido, porque são padrões que estabelecem e dão continuidade a uma sociedade com vitalidade, com sustentabilidade. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. Quando isso é removido, destituído desses papéis, então começa a se estabelecer uma ruptura, promover uma erosão no conceito da masculinidade, e isso trará sérios prejuízos na continuidade da história. Então, a masculinidade bíblica exige que o autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. E aqui nós finalizamos mais uma lição, e o que eu tenho a dizer é que eu te espero na próxima lição para estudarmos a desconstrução da feminilidade bíblica. Se esta lição foi exclusiva para a masculinidade, a próxima é para a feminilidade. Ok? Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua aula.